seja edificado com a palavra, seja edificado com a palavra, seja tocado, não é? Pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, não é? Que Deus possa tocar e falar muito ao seu coração. Glória a Deus. Quero falar nessa noite sobre o sofrimento do cristão, não é? Deus está trabalhando em nossos corações. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Quão bom é estar aqui neste momento, na presença de Deus. Não tem coisa melhor, não é? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Aleluia. Diz o seguinte: porque foi-vos concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma noite. Nós louvamos, o adoramos, o exaltamos. Queremos, ó Pai, aqui nos alimentar da Tua palavra, pois nem só de pão viverá o homem. Precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, para que a nossa fé, Pai, seja uma fé que tenha raízes. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Sofrimento do cristão, não é? Agora nós podemos perceber um silêncio aqui, mas até então, um barulho, não é? É luta, não é? É luta. Mas para quem serve a Deus, independentemente da situação, se conhece o Senhor, realmente o seu único Senhor e Salvador, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aconteça o que acontecer, irmãos. Você vai perseverar, você vai continuar, porque sabe quem é aquele que te resgatou da vida que você levava. E agora serve ao Senhor de todo o coração, lembrando, irmãos, que o inferno não é aqui e o céu também não é aqui. Aqui nós temos que entender que nós não estamos pisando em tapetes aveludados, tapetes vermelhos, não é? Nós estamos pisando aqui, não é? Nós temos os nossos momentos bons, porque Deus é por nós sabemos. Mas quantos de nós já não passamos pelos vales das lágrimas, pelos vales dos problemas, pelos vales das situações adversas e por aí em diante? Quantos aqui já não passaram pelo vale da sombra e da morte? Dificuldades, problemas, situações, todos passamos e passaremos, isso é fato. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, eu tenho que me posicionar. E quando eu me posiciono juntamente com Deus, e eu sei que Deus é por mim, meus irmãos, entenda algo: você vai avançar, você vai prosseguir, porque Deus é por nós. Nós vemos um homem na palavra de Deus chamado então Paulo, o apóstolo Paulo, uma expressão, não é, do cristianismo, com qual nós aprendemos muito sobre a vida desse homem. O homem que não conheceu Jesus, nós sabemos Jesus não é pessoalmente, ele não andou com Jesus como um dos apóstolos andaram, mas Paulo não andou, mas mesmo assim ele conheceu, e nós sabemos quem é Deus. Nós não precisamos ver para crer, nós cremos sem ver. Isso fala de fé. Paulo viveu uma vida de oração, um pregador em comum, um grande teólogo, um homem que abriu muitas e muitas igrejas, um homem, sabe, que participou e foi fundamental, onde há várias as escrituras, há várias passagens ao qual esse homem escreve. Fez grandes obras, mas também foi açoitado, algemado, foi escorraçado, preso e degolado, queridos. Ele teve uma vida plena com Deus, mas ele teve dificuldades e problemas também. Não é que agora é só vitória,
A diferença, vai ter vitória sim, mas vai ter lutas. Mas Deus agora está conosco, não estamos sozinhos nesta caminhada. O apóstolo Paulo, ele tombou como mártir nesta terra e levantou como príncipe. Hoje ele está lá no céu, porque não é? Ele seguiu a sua carreira, terminou o seu propósito, e nós estamos indo para o mesmo caminho. Eu creio que logo, não é? Se Jesus não voltar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se não voltar, nós não estamos vindo aqui, nós não estamos ouvindo a palavra em vão, não, porque nós sabemos para onde nós iremos com o Senhor Jesus. Aleluia. Domingo passado eu falei sobre uma palavra que nos dá força, uma palavra que nos ajuda. Não é porque que Deus nos perdoa, porque que Deus nos ama, porque por causa do seu grande amor, por causa da graça de Deus, irmãos. Se não fosse a graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus, ela nos capacita a enfrentar o sofrimento. Quantas pessoas não estão sofrendo? Você que está aí nos assistindo, o irmão aí está do seu lado, você não sabe, talvez mais dentro dele deve estar um sofrimento grande. Está se mantendo firme na posição. Há sofrimento, não tem jeito, irmãos. Estava conversando com o obreiro, não é? E dificuldades nós vamos ter. Nós temos muitas das vezes dificuldade dentro da nossa própria casa, nós temos problemas no serviço, nós temos problemas às vezes até na rua com pessoas que a gente nem conhece, quer arrumar problema com você, querido. Complicado. Quando Paulo se converte, então, Jesus disse a ele: olha, você vai padecer pelo meu nome. Paulo sabia o caminho que ele ia ir, ele ia sofrer pelo nome de Cristo. Eu não estou dizendo que você vai ter uma vida sofrida, eu estou lhe dizendo que vai ter momentos difíceis. E como lidar com esses momentos, como saber lidar nesses momentos difíceis, não é? Paulo foi apedrejado, açoitado, escorraçado, chamado de tagarela, impostor. Paulo foi preso, acusado, vítima de naufrágio. Aconteceu muita coisa com esse homem, que dá até para dizer: puxa vida, como esse homem suportou tudo isso? E aí é situação atrás de situação, e problema atrás de problema, problema atrás de problema. Como que suporta tudo isso? Como esse homem aguenta? Ainda vai para a igreja louvar a Deus, ainda quer pegar outro barco para ir abrir outra igreja, ainda quer falar de Jesus, ainda quer evangelizar, pegar um papelzinho, entregar, falar que Deus é bom. Como que esse homem aguenta? Ele aguenta porque ele sabe quem é Deus na vida dele. Ele aguenta porque a graça de Deus basta. A graça do Senhor nos basta. Ele aguenta porque ele se converteu realmente. E ele diz: olha, eu trago no corpo as marcas de Cristo. É graça, querido. É graça sobre graça. Paulo fala de lutas tanto por dentro como por fora, querido. As exteriores e interiores, não é? Será que alguém aqui tem luta ou só é o pastor? Será que alguém tem problema ou é só o pastor? Amanhã é segunda, dia de vamos lá, vamos trabalhar, iniciar um novo dia. Se tiver algo para resolver, resolva de uma vez, em frente, levante a cabeça. O apóstolo, ele nos ensina muitas coisas, parou por vários tipos de perigos, né? Foi apedrejado, tido como morto, mas se levanta e vai pregar o evangelho. Tudo apontava para ele desistir, tudo apontava para ele parar. Agora as coisas estão fúteis, coisas tão, insignificantes. Alguns deixam de seguir a Jesus, deixam de buscar ao Senhor, se entregam facilmente, querido. Deus nos ama, e o seu amor dura para sempre, querido. A gente pensa nesse amor do Senhor e sabe que jamais Ele vai nos abandonar. Jamais Deus vai abandonar eu ou a você, ninguém. As pessoas que mais sofreram, só pode ver, com pessoas que estão ali, né? Você vai ver a história da igreja, pessoas que oraram, pessoas que buscavam, pessoas que jejuavam, pessoas que querem a glória, a presença de Deus, irmãos. São pessoas que sofreram, mas viveram grandiosidades no Senhor, viveram as promessas, os planos, projetos. Nós não estamos livres disso, é fato. Mas eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim em todos os momentos.
Mas eu vou lhe dizer algo, olha, todo sofrimento que você passa, angústia, não pode se comparar com a glória que há de vir, meus irmãos, com aquilo que o Senhor tem preparado e separado para nós, porque nem os nossos olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao pensamento do homem o que o Senhor tem preparado para nós. A nossa mente não consegue entender, a nossa mente não consegue imaginar, sabe? Nós não temos noção da grandiosidade que o Senhor tem preparado e separado para nós. Aleluias! Não há pastorado sem luta, não há vida com Deus sem luta, não há ministério sem luta, não tem jeito, querido, não tem, nada cai do céu fácil. Deus é por nós, mas precisamos lutar. Nós temos as armas em nossas mãos. Eu não posso desistir, eu não posso cair numa cama em depressão, sabe? Eu não posso ali, ainda que eu esteja nessa situação, eu vou me levantar, vou sacudir a poeira, vou continuar a minha vida. Não vou desistir dos projetos, dos planos de Deus, porque eu sei que tem algo maior, e algo maior vem do Senhor, meu querido. Nós estamos aqui, sabemos que de passagem, nós estamos de passagem, querido, é coisa rápida. Sabe, quantas pessoas estão aí com a alma enferma, estão doentes, machucados, feridos, por pessoas, até mesmo dentro da igreja, aquela alegria já não existe mais. Estava conversando, a gente conversa bastante, né? O crente, ele come e conversa, né? Come, se ele não está falando, está comendo, né? Conversando, né? Porque vou fazer 41 anos, aleluia. Parece 25, né? Mas tá bom. E durante esses 40 anos, né? Eu sei que irmãos têm mais idade do que eu, já tem muito mais vivência, né, do que eu. E nesses 40 anos nós percebemos que quando somos mais novos, eu não era convertido ainda quando mais novo, nós vamos levando a vida e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E a vida vai levando, e você vai bagunçando, Michel, e vai para lá e vai para cá, às vezes nem chega em casa, né? O Luiz sabe muito bem, né, como é isso, não é? Só que o tempo vai passando, você vai amadurecendo, as coisas vão, sabe, você vai começando a enxergar as coisas de uma outra maneira, até mesmo os seus pais, você começa a enxergar os seus pais de uma outra maneira. Puxa vida, o tempo está passando. E realmente, irmãos, para prosseguir com a sua vida, com a sua família, o ministério, aquilo que Deus para você é graça de Deus, não é? Deus te dá força, porque muitos já desistiram, desanimaram por causa de muitas situações. É Deus para nos dar força, é Deus para nos dar ânimo, é Deus para nos dar coragem, é Deus, e nós vamos amadurecer, nós vamos enxergando diferente. Eu louvo a Deus porque estou chegando aos 41, mas muitos não chegaram, mas se nós chegamos, glória a Deus, Senhor, obrigado. Uma vez eu ouvi, se já fez 40 e não mudou ainda, irmão, aí fica difícil, né? Mas Deus é bom e tem nos transformado de glória em glória. Há pessoas com alma enfermas, as emoções confusas, tem pessoas que estão com os nervos à flor da pele, tem pessoas que, sabe, hoje pela manhã um homem na rua xingando muito, falando palavrão adoidado, sabe, os nervos à flor da pele, os pegacinhos ali, irmãos, imagine o que ele passou para estar naquela situação, problemas. Tem que ser liberado em algo, em algum lugar, e muitas das vezes é liberado em drogas, é liberado em coisas erradas, sabe, mas tem um Senhor que cuida de nós, um Senhor que nos dá força, um Senhor que diz, filho, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Quantos não estão assim, a ponto de explodir? E aí a gente fica sabendo às vezes, olha, quase deu um infarto no fulano de tal. Por quê? Muita coisa, é uma batalha, é luta. Amanhã talvez você vai chegar lá no seu trabalho, lá vai vir um chefe já na tua orelha. Meta, vamos. E meta, entrega, vamos. Abastece, liga, se mexe,
tem hora ali, vamos. Tem gente que não aguenta. Só que tem pessoas que ficam sofrendo por coisas erradas, irmão. Carregando fardo desnecessário, está sofrendo por algo que não precisava sofrer. Eu oro para que todos nós venhamos terminar a nossa carreira. Mas vai ficar difícil se você está carregando um fardo desnecessário. Um fardo que não precisa, sabe? Não precisa carregar, nós podemos sim, nós vamos sofrer. Se é para sofrer por Jesus, nós vamos sofrer pelo Evangelho. Mas algo desnecessário, não precisa, querido. Tira tudo aquilo que é desnecessário da tua vida, para você prosseguir. Se é para sofrer pelo Senhor, vamos sofrer com alegria. Aleluia. Sempre dizia, não é? Olha, aqui, né, o barulho parou, aleluia, né? Continue assim. Mas se continuar, vamos continuar aqui também. Nada vai nos parar. A graça de Deus nos capacita a viver e ter vitória, querido. Porque já não é nós, é Deus por nós, que faz nós suportarmos e aguentarmos. Olha só a vida deste homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. Eu tenho que entender que a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de luta, de batalha, querido. Tem que ser resistente. Para ser resistente tem que estar cheio de Deus, tem que ler a palavra, estar orando, buscando, determinando. O mundão está aí, oferecendo muitas e muitas coisas, mas nós escolhemos a Deus. E o vídeo lá dos jovens, né? Muito bom aquele vídeo, gostei. Não é? Buscar o que é eterno, não o que é passageiro. Buscar o Senhor, as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, ele sofreu a dor da solidão. Quem já se sentiu aqui numa solidão? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Paulo diz para o seu filho espiritual chamado Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. As pessoas precisam de Deus, mas precisam das outras pessoas também. Se é para mim, né, ficar aí andar sozinho, por que Deus, né, mandava multiplica, disse Abraão, tal. Deus nos fez para ficar sozinho. E eu não falo sozinho de você, de casamento, não é isso que eu digo. Deus nos colocou aqui como igreja, como família, como corpo, como cristãos, para andarmos juntos, unidos, para um ajudar o outro. Quando não servíamos a Deus, tinha uns amigos, né? Eu tenho uns amigos até hoje, não sei, mas tem amigos, não é? Mas Deus nos colocou aqui juntos, como família, para nos ajudarmos. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, vem depressa, vem rápido. Eu preciso que você aqui. Quero a tua companhia, procura vir ter comigo. Toma contigo Marcos e traz, apressa-te, porque está chegando o inverno. Não é bom estar com os irmãos, amados? Quantas vezes aqui nós já nos reunimos? Ontem mesmo ali, não é? Os irmãos se divertindo, juntos, comendo. Lembrou até a sua infância, né? Com o seu irmão mais novo, né? Se divertia juntos. Pastor, não é muito bem assim, não. Os homens conversando, as mulheres. Teve alguns que exagerou um pouco, né? Na diversão, mas faz parte. E Paulo está sozinho, ele está precisando de alguém. O veterano, ele está preso, né? O veterano Paulo está preso numa masmorra romana, um lugar horrível, frio, sabe? E ali ele está, ele não é um super-homem, não existe o crente super-homem, ou a crente super-mulher, não existe. Ele tem um coração ali, né? Ele tem sentimentos, ele sente falta, ele quer uma companhia, ele quer conversar com alguém. Relacionamento, vem depressa, eu quero estar face a face contigo. É bom às vezes visitar as casas dos irmãos, não é? Tem aquele cafezinho lá, faz um bolo, sabe, a comunhão. Aí vem a família que normalmente mora no quintal, aí mora a família toda, aí vem toda a família e faz aquela comunhão. Não é junto, está junto.
conversando, não se isole. A solidão é uma das realidades mais dolorosas que existe. E esse homem está passando por isso. Quantos obreiros solitários, quantas pessoas aí estão solitárias? Eu vou lhe dizer, olha, como pastor, não é? O pastor, ele ajuda tantas pessoas, ele conversa, ele ajuda, mas e aí? Às vezes ele se sente sozinho. Conversa com quem? Falando, né, outros pastores. O pastor precisa de amigos também, queridos. Amigos preparados, não é? Para que tenha sensibilidade, para ajudar as necessidades do pastor, ajudar a necessidade do seu irmão, querido. Às vezes são tempos tão difíceis que fica complicado, querido. Não é alguém que vai chegar e vai apontar o dedo para você, ó, você é isso, você é aquilo. É alguém que vai estender a mão para te levantar, amado. É alguém que vai te ajudar, que vai orar por você, mas ele errou, ela errou. Já não tem aquele que aponta e acusa. Jesus nos disse para nós fazermos a diferença, sermos a luz do mundo e o sal da terra. Se eu não ajudo o meu irmão, vou ajudar quem? Paulo, ele sofreu a dor do abandono. Quem já foi? Não levanta a mão. Quem já foi abandonado aqui? É ruim, irmãos. Alguém que estava contigo ali lado a lado. Lembrei até de Pedro, né? Jamais te negarei, Senhor. Não, eles vão, mas eu não. Pedro, o galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Talvez muitos já te abandonaram. Muitos que se diziam seus amigos ou amigas, estou contigo, já te abandonou, deixou você na mão. Aqueles que dizem, não, pode deixar que eu resolvo isso aí para você, ó, pega as coisas e vai embora. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Já vida, né? Na hora que nós estamos sofrendo, precisando de um ombro amigo, de conversar com alguém. O problema é que as pessoas, elas vão embora e te abandonam, independentemente de você fez ou deixou de fazer. Puxa vida, né? Abandonou. A Bíblia diz que Demas ali, ele amou quem? O mundo. Se entregou. Um servo, uma pessoa que servia a Deus, ele amou as coisas do mundo e abandonou Paulo, deixou na mão. Sempre uma frase, eu acredito que eu vou levar isso o resto da vida, né? O tapinha nas costas, isso aqui é... Tamo junto, né, Luiz? Quantos já não bateram nas suas costas? Já disseram, tamo junto, Robson. Tamo junto até aqui. Até que aconteça algo. Você investe no indivíduo, né? Você é igual o bebê, né? Troca a fralda, passa o lencinho, né? Dá uma limpada, vai dando comida, vai cuidando, vai sair. Até a pouco, tchau. Se vira aí você. Paulo passou por isso, querido. Abandonaram ele. Nós passaremos por momentos difíceis e lembrando que Deus está conosco. Paulo sofreu a dor da ingratidão. Você conhece alguém que já foi ingrato? Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Paulo deu, não é ali a sua vida para os outros.
Paulo deu o seu melhor. Mas agora ele precisa de ajuda e não tem ninguém para ajudar ele. É tão horrível isso, né? Ainda bem que nós já estamos curados disso, porque nós não fazemos para os homens, fazemos para Deus. Mas tem gente que não está curada, ele faz com intenção de receber algo. Olha, quando eu precisar, eu sei que eu preciso de algo, vou na casa de fulano tal, fecha as portas, não tenho, vai você. Mas faça para Deus que você vai ser a pessoa mais feliz da sua vida, querido. Paulo ali, ele estava sendo acusado, não é? Ele estava sendo julgado, ele estava preso em Roma. Ele estava sendo acusado, talvez ali de, não estar adorando o imperador da época. Talvez ali, nós sabemos que os cristãos, e Paulo era um grande nome da época, pregador do evangelho, abriu muitas igrejas. A história da igreja, né, se nós lermos, você vai ver que os cristãos, eles eram acusados de canibalismo, canibal. Por quê? O que nós fazemos na Santa Ceia? Nós tomamos o vinho e comemos o pão, que simboliza o quê? O sangue e o corpo de Cristo. Então os romanos diziam, olha lá os canibais, estão comendo o corpo e bebendo o sangue, pensa. E também eram acusados, não é, de fazer uma festa chamada da festa do amor. Pensa, olha lá os cristãos lá, vamos para uma festa do amor, que na verdade é a festa ágape, é o amor de Deus. Os que eram casados chamavam uns os outros de irmãos. Está lá com seu marido, ô irmão, ô irmã, ixi, olha lá, casou com a irmã. Olha a situação. Então havia muitas acusações em cima de Paulo, porque ele era o líder ali do momento. Seu ministério foi longe, mas isso não evitou as lutas que ele passou. As lutas vêm para nós guerrearmos, querido, para não abaixar a cabeça. Aí você vai dizer, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Você aguenta sim, Deus vai te sustentar. Não há luta que você não aguente, que Deus não saiba. Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Nós cremos na palavra, e a palavra diz que o melhor é o fim do que o início delas. Você já está vivendo melhor já ou não, na sua vida? O melhor? Ô pastor, ainda... Paulo sofreu a dor da perseguição. Paulo diz que Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitos males. Eu sempre digo, sabe, irmãos, o que Jesus, nós lemos a palavra e a palavra de Deus é entre nós. Aquele que não ajunta, ele espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Ou está junto, ou não está, mano. Alexandre Latoeiro era um homem ali que conhecia Paulo, não é? E deu muito trabalho para Paulo. Nós queremos avançar aqui, ganhar vidas para Jesus. Nós queremos pregar o evangelho. Eu louvo a Deus porque aqui nós não temos Alexandres Latoeiros. Nós temos pessoas unidas, com o mesmo foco, visão. Quer buscar o reino, quer ganhar vidas. Aleluia! Paulo está em Roma. Está sendo acusado de várias questões, não é? E uma das acusações é por causa da razão religiosa. Os judeus tinham ali, não é, a lei e tal, e Paulo estava quebrando tudo, porque agora ele vem pregando sobre Jesus. Já não é lei, é graça. E ele está enfrentando problemas por causa do Senhor. Quando vai chegando o tempo do fim da sua vida, ele está numa casa alugada e um soldado está cuidando dele. E ele está recebendo visitas. Ele está pregando o evangelho. Ele não teve uma vida fácil não, queridos. Ele abriu mão de muita coisa, porque quando menor ele estava aprendendo nos pés de Gamaliel, o mestre da época. Ele tinha tudo para ser um grande fariseu da época, do momento. Porque desde pequeno ele estava ali aprendendo. Só que ele abriu mão de tudo isso e chama isso aqui para mim é tudo esterco. Quando ele se converte, a vida dele muda.
Ele poderia ter uma vida arregada a várias coisas boas, mas ele abriu mão para viver com Jesus. Não que isso seja ruim, porque é maravilhoso servir a Deus, querido. Não tem coisa melhor, e ele entendeu isso. Paulo permaneceu ali algemado nesta casa, levando a sua vida. Passa o tempo, e no ano de 64, um imperador chamado Nero, ele causa um incêndio em toda Roma. E ele acusa os cristãos. E alguns estudos dizem que o Alexandre Latour entregou Paulo. Novamente ele vai preso e dessa vez vai ser decapitado. O homem que não, sabe, ele disse, olha, para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Sabe, uma maturidade com o Senhor que nós precisamos e devemos chegar para suportar os problemas e os sofrimentos da vida. Pois eles virão e com essa maturidade e com a graça de Deus, nós suportaremos. Nós aguentaremos. Quantas vezes você já não disse, não aguento mais, não aguento mais. É só dívida. É só problema. Quem já está dizendo aqui, não aguento mais, é só dívida. Não aguento mais esse casamento, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais esse chefe, não aguento mais minha mãe, não aguento mais meu pai, não aguento mais. Você aguenta assim, Deus é por você, meu amado. Deixa Deus tratar a tua vida, trabalhar na sua vida. Aleluia. Eu vou falar para você, viu? Eu passei para chegar ao pastorado, eu apanhei, viu? Apanhei no modo de ser tratado por Deus, né? Deus coloca pessoas para me tratar, fui tratado. E aí participava de reuniões, levava broncas, puxões de orelha, ouvia. Eu não engoli sapo não, engoli logo a lagoa toda. Mas eu louvo a Deus, porque hoje passamos por provas, lidamos com pessoas, amamos situações adversas e suportamos por amor de Cristo Jesus. Paulo sofreu privações. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, Entrode e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Será que eu teria algum discípulo aqui dessa maneira? Quando você vier, pessoal, estou lá vou falar lá no Campos do Jordão, estou lá em Campos do Jordão. Aí eu falo para o discípulo, quando você vier, seu José, traz a capa, os livros, traz especialmente os pergaminhos, seu José, tem que trazer, vem depressa. Sabe, ele sabia com quem ele estava conversando. Era um filho, né, que ele podia contar, e ele sabia que ele ia fazer aquilo. Isso fala de uma conexão, sabe, queridos? Nós vamos caminhando nessa vida e vivendo com Deus, passando por problemas, por dificuldades, mas Deus vai colocar pessoas especiais em nossas vidas. Não é todos que vão te abandonar, não é todos, que vai causar problemas, não. Vão ter aqueles que você pode contar com eles, e com eles você pode dizer, traz para mim lá, traz a capa, porque o inverno está aproximando. Ontem mesmo, você viu o frio que estava hoje, ontem, esses dias, um frio. O inverno está aproximando, está chegando, traz para mim, Timóteo. As prisões romanas eram frias, amados. Paulo precisava de livros e pergaminhos. Olha só uma dica boa aí, num frio. Um bom agasalho, livros e principalmente a
Bíblia. Paulo precisava de amigos, de roupa e de livros. E tem aqueles que pode arrumar até, né, Júcio, um sachêzinho de café, né, para nós. Já pensou se tivesse nessa época, ô, Timóteo, traz também o sachê. O café. A graça de Deus, ela nos capacita a ter valores da vida com mais excelência, querido. Quem acorda, não é? Eu vi um vídeo aí do médico lá, esqueci o nome do médico, que ele diz o seguinte: olha, toda a minha vida, quando eu acordo de manhã, e nenhum desses dias eu acordei com vontade de ir trabalhar, né? Tem alguém aqui assim? Quem aqui acorda com vontade de ir trabalhar? 4:30 da manhã, 5 horas, num frio. Hoje eu quero trabalhar, vou trabalhar. Mas é tipo de situações, né, falando do sofrimento, essas dificuldades, essas lutas, você precisa trabalhar, você vai lutar e conquistar. E sabendo, não é, que, como eu falo, Paulo ele suportou pela graça de Deus na vida dele, e a graça de Deus está em nossas vidas. E as pessoas não vão te entender. Você chega lá, seu Francisco, bem cedo, né? Eu trabalho no mercado, eu chego lá no mercado, cheguei sábado, cheguei bem cedo lá, tal. Peguei o carrinho, e trabalhando na minha, né? O carrinho encheu de coisa, dessa altura e puxando. Aí as pessoas ficam te olhando. Falei, rapaz, isso aí tá animado. Isso aí, ó, tanto de farofa, tá no carrinho. Talvez você não está tão animado assim, querido. Você não está com toda essa vontade. Você está ali, você está cheio de problema. Só Deus sabe. Mas você continua. Mas você vai fazendo. Não é você, é Deus em nós. É pelo Senhor, o Senhor está comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Se as coisas apertarem, eu posso chamar o Timóteo. Será que tem Timóteos aqui nessa noite? Que eu posso chamar? Paulo ele diz, no fim da sua carreira, combati o bom combate. Depois de ter passado por tudo que ele passou, ele viu a vida como um combate, como uma guerra. E a guerra não é com a esposa, nem com o esposo, nem com o pai, nem com a mãe, não, viu? Nem com o seu irmão, não. É guerra de lutar para vencer na vida. Nem com o irmão. Paulo diz, completei a carreira, irmãos. Vou falar para você, olha, eu oro a Deus, Senhor, me dê força, saúde, para que eu possa continuar, completar essa carreira, assim como os irmãos também, e principalmente, guardei a fé. Ele fez o que tinha que fazer, ele foi um soldado fiel. Só que muitos são como Ló. Muitos são como a mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Fala para o seu irmão, olhou para trás. Outros são como os israelitas. Quando saiu do Egito, o que eles queriam fazer? Voltar. Eu quero voltar lá, porque lá tinha carne, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Outros são como Demas. Amaram o mundo e voltaram a viver o que viviam antes e perderam a presença de Deus. Infelizmente. Para finalizar, uma vez um pastor foi visitar o irmão que estava com uma doença terminal. E o pastor perguntou para o irmão e disse: irmão, você está preparado para morrer? Quem está preparado para morrer aqui? Por Jesus, viu? Vai morrer por outra coisa não, tem que ser por Jesus. Aí o irmão disse: pastor, estou preparado para viver, porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. Eu vou para a casa do Pai. Eu vou para o descanso do meu Senhor. Como você tem lidado com o sofrimento, meu irmão? Como você tem lidado com isso? Olha o ponto de vista.
Jesus disse, não é, que nós não veremos a morte. Ele não estamos preparados para morrer, nós vamos morrer, nós vamos viver, nós vamos estar com Cristo no paraíso. Comece a olhar os sofrimentos de uma forma diferente. Não se faça de coitado, não tem coitados aqui, aqui tem mais que vencedores. Aqui tem pessoas cheias do Espírito Santo. Você não é coitado não, você é vencedor, querido. Olha diferente, tem que passar pelo vale, passe pelo vale. O bom pastor está cuidando, está nos guiando. É difícil, mas não desiste, não pare de lutar. Pastor, eu estou me arrastando. Continua respirando. Fala para o seu irmão aí, respira. Respira e continua. Tem uma canção que diz, eu não vou desistir. Cheguei até aqui e vou prosseguir. Sempre ouvi dizer, não é? Nadou e morreu na praia. Irmãos, vamos nos unir cada dia mais. Os tempos são difíceis. A volta de Jesus é bem clara. Mas se nos unirmos, um ajudando o outro, eu tenho certeza que nós vamos completar a carreira. Combater o bom combate, nós vamos guardar a fé, sim. E chegaremos juntos e glorificaremos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplaude a Ele, meu amado. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Se coloca de pé nesse momento. Pois Deus é bom. O tempo. Aleluia.